Mas afinal de contas, quando volta Douglas Costa? Ele já está em reta final de recuperação e tem uma perspectiva de titularidade ainda neste mês. Nós vamos falar também, por óbvio, do que disse Douglas Costa no seu canal aqui no YouTube. Sim, ele também é youtuber. Fala galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos Douglas Costa, afinal de contas é o principal nome do Grêmio, é o craque do tricolor e é o cara que se tem uma expectativa muito elevada para ele e ainda não conseguiu cumprir. Mas não conseguiu por N fatores que estão dentro de um planejamento, inclusive, que não chega a ser surpreendente, pelo menos não para o Grêmio. Se sabia desde o início que a trajetória inicial do Douglas Costa seria complicada e que ele teria sim dificuldades físicas, que ele teria sim falta de ritmo e que tudo seria construído aos poucos. O que não se esperava era uma crise técnica dentro do Grêmio, né, cara? E aí dificulta tudo e atrasa o processo mais ainda. Mas de qualquer forma, o Douglas está em processo de recuperação de um problema muscular. Uma situação que incomoda, que gera preocupação por conta de todo o histórico das últimas 3 temporadas do Douglas na Europa. Um histórico marcado por muitas lesões e um histórico marcado por poucos minutos em campo. Em contrapartida, o ponto positivo e que é avaliado internamente no Grêmio é que o Douglas está jogando bastante, em quantidade. Para você ter uma ideia, o Douglas Costa está a pouquíssimos jogos, a pouquíssimos minutos de bater a sua média de tempo em campo em relação aos últimos 3 anos, que foram os períodos mais complicados aí da carreira do Douglas Costa no que tange a lesões e problemas físicos. Ele tinha uma média lá na Europa de 1.000 minutos, 900 minutos mais ou menos por temporada, nas últimas 3. Ele já está chegando nesta marca agora, então é um jogador que em um curto espaço de tempo jogou bastante, e isso é positivo. Ah, Dávila, mas ele teve já 2 problemas físicos, 2 problemas musculares. É verdade, mas ele está trabalhando para corrigir isso. E o Douglas Costa, ele tem uma previsão de retorno muito em breve, tá? Inclusive ele postou na sua rede social, no seu Instagram, que está próximo de voltar. A previsão inicial do departamento médico apontava um período de 30 dias. E eu vou dizer aqui para vocês, com base naquilo que eu estou colhendo dos bastidores. Não será preciso 30 dias para a sua ampla recuperação, tá? Mas vai ser preciso mais ou menos este tempo para a sua retomada à titularidade. Vamos devagarinho. O Douglas Costa ele já está em fase final de transição física e vai voltar a trabalhar com bola. Não estará à disposição para o jogo contra o Flamengo neste meio de semana, pelo menos essa é a informação que tem. E possivelmente não ficará à disposição para o jogo do final de semana contra o Flamengo. E se ficar, não será titular. Não será titular. Pode daqui a pouco viajar, ficar com uma alternativa no banco, eu não vou descartar isso, tá? Mas não é a tendência. A tendência é que o Douglas Costa volte a ser uma alternativa importante para o Filipão. Inclusive, quem sabe como titular no duelo contra o Atlético Paranaense, que está marcado para o dia 26 deste mês de setembro. Contra o Furacão é a volta do Douglas Costa real oficial. Quem sabe até a titularidade. Contra o Flamengo é possível? Um banquinho? É possível. Mas titularidade Douglas Costa se pensa hoje dentro do Grêmio, com base nas avaliações feitas aí nos últimos dias, o duelo contra o Furacão. E isso dará de fato 30 dias desde que houve a confirmação da sua lesão. É um atleta que está em uma progressão física muito interessante, progressão veloz, mas vai precisar deste tempo para se recuperar. Titularidade, repito, contra o Furacão, tá? Douglas Costa que tem um canal aqui no YouTube. Tu não segue o Douglas Costa, cara? Eu fico pedindo para vocês, segue fulano, eu indico os colegas aqui, mas então eu indico também, vai lá e segue o Douglas Costa. Ele tem um canal no YouTube, um canal que está um pouco travado por conta da fase do Grêmio, ele inclusive comenta isso no vídeo que ele postou nas últimas horas aí, ele, né, para evitar problema, para evitar falaçada, e aí youtuber, não, ele tá segurando pela fase, mas ele tem uma série de conteúdos que ele quer colocar no ar, tão logo seja possível, tão logo o momento colabore. E o Douglas, ele bate um papo bem franco com o torcedor, dando a sua versão, dando a sua visão,
afirmando que o torcedor pode cobrar ele sim, que ele já foi torcedor, que ele entende este lado mais passional, que ele é alvo, né? Ele é vitrine, ele é vidro, cara. A torcida é a pedra, então faz parte de tudo isso. E que ele está enxergando hoje o Grêmio em uma situação muito parecida quando ele chegou na Juventus em dado momento, onde não havia um clima bom, um clima, eu digo, técnico, né? Dentro de campo o resultado não estava acontecendo, mas posteriormente as coisas foram se ajustando e a Juventus embalou, ganhou títulos, dominou a Itália e tudo mais. Mas foram, segundo palavras do Douglas Costa, não tá acreditando em mim, vai lá no canal dele e assiste. Segundo palavras do Douglas Costa, lá na Itália, nos seus primeiros meses, foram tempos difíceis e ele está vivendo isso aqui em Porto Alegre. Afinal de contas, ele chegou no final do mês de maio, justamente quando o pau começou a torar, justamente quando a situação começou a ficar ruim para o lado do Grêmio. É uma coincidência bastante infeliz. Não é à toa que o processo de entrada do Douglas Costa no time titular é acelerado justamente na esperança, ali naquele mês de junho, de que ele, Douglas, que não jogava há muito tempo, que não era titular desde dezembro de 2020, fosse a solução dos problemas. E ele não podia ser. Ele não tinha condições físicas de ser a solução dos problemas. E aí dá todo aquele rolo, falam que ele tá um pouco redondinho, aquela história inteira. Mas enfim, de qualquer forma, o Douglas também tem uma visão que é muito parecida com a visão, por exemplo, do presidente Romildo Bolzan Júnior ou do vice de futebol Marcos Herrmann, de que a transição gremista está acontecendo. Só que ele, Douglas Costa, cita a transição de uma forma como os dirigentes não citaram. E aí a visão de um jogador. E ela é muito mais palpável, digamos assim, para todos nós. Que é, ele cita, o Grêmio está em transição, é só olhar a estrutura do time. Não tem Jeromel, não tem Maicon e não tem Diego Souza, que era a estrutura, o pilar principal do time do Grêmio. O principal zagueiro, o principal meio-campista, o principal atacante. Essas figuras estão sendo trocadas, é um período de transição. O Jeromel vive problemas físicos, o Maicon já não é mais jogador do Grêmio e o Diego Souza foi para o banco de reservas. Então esta reestruturação também envolve um processo de adaptação e as coisas estão se encaixando. O Grêmio joga contra a equipe do Flamengo nesta quarta-feira, muito possivelmente com um time alternativo, mas no final de semana é time titular. E nesta ideia de transição, vencer o Flamengo é fundamental para dar aquela confiança e embalar de vez dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai ficar aqui na torcida, também na torcida do Douglas Costa, porque, cara, um grande jogador, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, e ele, em condições, vai dominar o futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O problema é ele ter condições. Ele precisa colaborar, está colaborando, ele trabalha muito forte, esse é o relato que nós temos, mas o Grêmio também precisa, né? O Grêmio precisa se ajustar. Deixa o teu like, compartilha o vídeo e me fala aí, cara, o que você acha do Douglas Costa? O Douglas Costa, ele é, de fato, uma solução para 2021 ou ele só vai acontecer em 2022? Te inscreve aí, ativa a notificação, cara, porque a gente tá esperando por você. Tchau, tchau.